Olá, sou o professor Eustáquio, do IFTM Campus Uberaba. O tema de hoje reflete toda uma situação do pós-guerra na Europa e no mundo, por que não dizer? Bem, e qual que é o contexto que se apresenta a Europa no período entre 1908 a 1939, o chamado período entre guerras, né? Em que coisas importantes, né, relevantes para a história, aconteceram, principalmente o fim do Belle Époque da Europa e a ascensão dos Estados Unidos como potência hegemônica, né? Vimos que, com a Primeira Guerra, os países europeus saíram bastante desgastados, né, com os gastos da guerra, e os Estados Unidos, que entraram posteriormente no conflito, foram os grandes vencedores e saíram como credores. Vimos também que os Estados Unidos, né, nessa época, passaram por um período extremamente de euforia, de crescimento econômico, os anos 20, também conhecido como os loucos anos 20. Né? Período de libertação da mulher, período da ascensão do jazz, né? Culturalmente também a dança, o Charleston. E os Estados Unidos, né, toda essa euforia refletia também no grande crescimento econômico e também, importante dizer, a própria ascensão da burguesia como classe política, né, e o liberalismo econômico também consolidado, né, e o reflexo disso é a Bolsa de Valores, né, gerando grandes lucros para os grandes conglomerados. Bem, e é nesse contexto de grande desenvolvimento e euforia nos Estados Unidos, né, que tivemos também a decadência da Europa. E eu diria que os regimes totalitários, o chamado nazifascismo, na Europa e também no Japão, e por que não dizer também até no Brasil, né, com o Plínio Salgado e o integralismo, são os efeitos colaterais da Primeira Guerra. A própria crise econômica, né, o desemprego, as descrenças com os regimes liberais e com a própria democracia. Bem, conforme já adiantamos, os países que adotaram, né, esses regimes totalitários, a Itália, a Alemanha, né, o modelo mais acentuado, né, e beligerante, o próprio salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha, né, que ascendeu ao poder após a Guerra Civil Espanhola, o próprio fascismo japonês, né, e o próprio integralismo brasileiro. Mais tarde não vamos ver em detalhes todos esses. Bem, o contexto econômico, social e político desse período é a crise do pós-guerra, não é? E os países, principalmente os que foram derrotados no pós-guerra, buscam compensações. E, nesse sentido, não é? O pós-guerra é marcado também pelo revanchismo, a necessidade de defender sua honra, não é? E todo esse revanchismo vai culminar 2 décadas depois, na eclosão da Segunda Guerra. Bem, e nesse contexto de crise do pós-guerra, uma acentuada crise econômica, uma inflação muito forte, o desemprego, o endividamento, e tudo isso gera a decadência das monarquias parlamentaristas e também das chamadas repúblicas liberais, né? E é nesse período também do entre-guerras, 1918 a 1939, entre o final da Primeira Guerra e o início da Segunda, a crise de 29 e a própria falência dessa economia liberal, da ideia de que o Estado não deve intervir na economia. Esse foi o grande fator gerador da crise de 29 e do próprio colapso do capitalismo liberal. E diante dessa situação de ascensão dos regimes de esquerda e de extrema esquerda, principalmente o crescimento do anarquismo e principalmente do socialismo, essa burguesia capitalista, temendo perder seus meios de produção, temendo perder suas propriedades, vão financiar a ascensão desses regimes de extrema-direita, o nazifascismo. Essa charge é bem interessante, né? Um lobo, né, com o capacete, com a suástica nazista, né,
e as galinhas inocentes, não é? Obrigado por nos proteger do comunismo, não é? E a situação vai ficar bem tensa na Europa e no mundo, com a ascensão desses regimes totalitários beligerantes. Bem, antes de falar exatamente dos países, né, e suas ações, seus métodos, seus governantes, vamos trabalhar os conceitos. Né? E aí eu uso Hannah Arendt, né, uma filósofa alemã e norte-americana. Ela tem cidadania também norte-americana e ela foi perseguida pelos nazistas, né, nos anos 30. Então é uma doutrina política extremamente totalitária, de extrema-direita, e desse período do pós-guerra. E as características desse sistema totalitário é muito maior que de um simples regime autoritário. O totalitarismo ele busca controlar todos os meios, né? Sejam eles da vida política, econômica, a própria sociedade, a cultura, a religião, todos esses, né, tornam-se instrumentos políticos, ideológicos, para que o regime possa controlar, né, conquistar apoio ou, principalmente, eliminar todos aqueles inimigos do regime. Né? Ou você adere ao sistema, ou você é inimigo e todo inimigo deve ser eliminado. Né? Geralmente, esse regime totalitário, né, ele tem um líder, um guia, um Führer, um Dutch, né, um condutor. E nesses regimes, conforme eu disse, eles não toleram a oposição, que deve ser eliminada, para o bem da nação. E com isso, eles utilizam o rádio, né, os jornais, os livros, a educação e todos os meios, todos os instrumentos para fazer uma doutrinação total sobre a população. Todos a favor do Estado, todos pelo Estado, nada contra o Estado. Né? E os países mais importantes, né, nesse momento aí, que aderiram a esses regimes totalitários, né, até para conter a ascensão dos regimes socialistas, principalmente após a vitória dos bolcheviques lá na Rússia, né, que extinguiram o czarismo, né, a monarquia absolutista russa. E assim Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, Japão, né, dentre outros países, vão aderindo a esse modelo. E interessante que esses regimes totalitários, chamados nazifascistas, eles ganharam a adesão, né, de muitos setores da burguesia, classe média e até mesmo das classes populares, e utilizando principalmente a propaganda, né, e a militarização como instrumento de controle. Bem, dentre as características desses regimes totalitários, nazifascistas, o nacionalismo, né? Conforme eu disse, nada fora do Estado, nada contra o Estado, tudo pelo Estado. Né? A defesa extremada do patriotismo. Né? E aí, todos esses regimes de extrema-direita, extremamente nacionalistas, eles têm uma vertente de xenofobia, né? Aversão a tudo que é estrangeiro, que é considerado inimigo da pátria. O totalitarismo, né, conforme já adiantamos, toda a sociedade deve ser militarizada, né? E essa sociedade militarizada, todos devem servir à pátria. Né? E essa doutrina fortemente militarizada vai gerar um terror, principalmente aos intelectuais, aos artistas, a todos considerados inimigos do regime, todos opositores, né, devem ser banidos. Outra característica importante também é o antiliberalismo. Né? Eles acreditam que o liberalismo deixa o Estado fraco. A ideia de que o Estado não deve intervir na economia deve ser banida. A ideia agora é a forte intervenção estatal, em todos os meios de controle, né, da sociedade, principalmente da economia, da cultura, enfim. Né? O Estado deve ser forte. Essa é a concepção dos regimes nazistas e fascistas. Outra característica também é o sistema de partido único.
todos os outros partidos são eliminados, são extintos, né? São cassados. Todos agora devem ser agrupados em torno de um partido único, um partido estatal. O culto ao líder, né? Esse líder carismático, né? Condutor, é o chefe, o grande líder que vai conduzir a nação ao progresso, ao emprego, enfim, à soberania. E é nesse sentido, muita propaganda é utilizada. Essa propaganda como instrumento político de doutrinação da sociedade. E nesse sentido, a própria educação também passa a ser dirigida, controlada pelo Estado. Propaganda, educação, cultura, tudo a favor do regime, tudo controlado pelo regime. E nesse sentido, uma característica interessante também, que acaba influenciando o regime ditatorial de Vargas, que é o corporativismo. O corporativismo é a ideia de união das classes sociais, ou seja, a união de patrões e empregados, burguesia e proletariado, em prol do Estado, em prol do crescimento do Estado. No sistema corporativista, as greves são proibidas, os sindicatos livres são proibidos, né? Então, todos controlados agora pelo Estado, né? A própria CLT, né, a consolidação das leis trabalhistas do regime varguista, tem influência da Carta del Lavoro, né, da Carta do Trabalho do fascismo italiano de Mussolini, o líder italiano. Outra característica também, dentro desse contexto de xenofobia, é o racismo, né? E desse contexto aí é muito mais extremado na Alemanha nazista. A ideia da raça pura, a raça ariana, e todos os que não são arianos, brancos, altos, fortes, germânicos, devem ser eliminados. Negros, judeus, ciganos, homossexuais, os deficientes físicos, para não contaminar a raça ariana, a raça pura, né? E outra característica também é o Lebensraum, né? O chamado expansionismo territorial, né? A ideia de que para se tornar forte tem que ocupar os espaços, expandir o território. E essa expansão territorial, né, principalmente da Alemanha nazista e do Japão fascista, vão desencadear também, uma das causas, né, da Segunda Guerra Mundial, que nós vamos ver posteriormente. Essa orquestra, né, temos aí um líder japonês, né, o de terno preto, o representante do fascismo português, o Hitler é o terceiro, o Mussolini está sentado e o Francisco Franco está à direita, né, o líder espanhol. Aqui, eles mais próximos, né, o Mussolini, Franco, Salazar e Hitler. E conforme eu disse também, a propaganda como instrumento político do regime, né? Uma propaganda comunista russa, né, coloca o Hitler como um monstro, né, com a faca afiada entre os dentes, né? Enquanto a propaganda fascista, da mesma forma, contra os valores do stalinismo. Esse Stalin é o líder que ascendeu ao poder a partir dos anos 20 na Rússia, né, soviética. Então, observem que o fascismo ou o próprio nazismo, eles servem como instrumento burguês para conter o avanço dos regimes socialistas e comunistas. Bem, então chegou a hora de falarmos da Itália, né? A Itália, apesar de sair vencedora da Primeira Guerra Mundial, as conquistas foram muito reduzidas, né? A Itália, na verdade, se sentiu enganada
por Inglaterra e França, os grandes vencedores do conflito, e o próprio Estados Unidos. Assim, após a Primeira Guerra, a situação da Itália é caótica, com muitas dívidas acumuladas com o pós-guerra, desemprego, inflação, descrença na monarquia parlamentar liberal. E é nesse sentido que, diante dessa crise da economia capitalista, os regimes, ou melhor, os partidos políticos socialistas ascendem ao poder no Congresso italiano. E é nesse sentido, né, como instrumento para conter a ascensão desses regimes socialistas, a burguesia e a classe média temerosa desses regimes socialistas, elas vão formar os chamados esquadrões de combate, né, os fácios de combate, né, formados em 1919. Que seria isso? Grupos paramilitares, milícias, né, os chamados camisas negras, com um instrumento de quê? Como instrumento para combater o avanço dos sindicatos, o avanço dos regimes socialistas e comunistas, seja no parlamento e principalmente entre os setores mais populares, né? E esses camisas negras, quem são eles? Geralmente ex-combatentes de guerra, desempregados, né? Que passam a andar armados e instrumentalizados e financiados por essa elite, né? Por essa burguesia temerosa com o avanço dos regimes de esquerda e de extrema esquerda. E é nesse contexto, né, aqui as imagens, aqui à frente o Benito Mussolini, né, um jornalista italiano que vai se tornar o grande líder, né? Em 1922 ocorre a famosa Marcha sobre Roma, quando centenas de milhares marcham sobre a capital e têm um apoio da burguesia e ameaçam, não é, a monarquia parlamentarista. E é nesse sentido, sob ameaça, que o rei, né, vai convidar o Mussolini, o líder do partido fascista, para se tornar o primeiro-ministro, o chanceler do governo dessa monarquia parlamentarista. Exatamente através dessa marcha sobre Roma, com o apoio dos camisas negras, né, as milícias, né, os grupos paramilitares, né, fortemente armados e extremamente violentos, que vão demonstrar toda a organização dessas milícias e a saudação, né, a mão extremada sobre a cabeça, né, demonstrando que eles chegavam ao poder, né? Essa marcha sobre Roma, de 1922, exatamente coloca Mussolini como primeiro-ministro. É a ascensão, né? É o primeiro governante totalitário a chegar ao poder. E isso vai servir de exemplo para os outros países, né, com a ascensão desses regimes totalitários. Bem, no poder, o que vai fazer esse regime fascista sobre a oposição? O inimigo deve ser eliminado, né? E quem é o principal alvo? Os comunistas, né? Perseguidos nos sindicatos, nos partidos políticos e também, até mesmo no parlamento, os fascistas vão eliminar os opositores. Principalmente aqui, um grande exemplo é o Giacomo Matteotti, um grande líder na tribuna do parlamento italiano, crítico do fascismo, e ele acaba sendo eliminado, né? Seu corpo aparece boiando no rio, lá em Roma, e depois o próprio Mussolini vai para a tribuna e critica o assassinato, né? E, diante disso, culpa os próprios comunistas pela eliminação do Matteotti, né? Depois se descobriu que foram os próprios fascistas, os camisas negras, a mando de Mussolini, que matou o deputado Giacomo Matteotti. E assim, nessa escalada do terror, nessa escalada autoritária, né, o fechamento de todos os partidos políticos e o controle sobre todos os meios de educação, comunicação, cultura, né? E é nesse sentido também que essas milícias ganham destaque, né? E a ideia agora é exaltar o patriotismo, o Estado forte. E assim, a ideia também é o quê? É criar as chamadas juventudes, né?
como forte instrumento de doutrinação, o treinamento físico, a educação, a propaganda, para exaltar o regime e seu líder. E o próprio regime, né, com forte intervenção do Estado na economia, vai criar obras públicas, incentivar a produção agrícola, incentivar o emprego, a indústria, exatamente para quê? Para tirar o país da crise, né? E diante disso, né, do crescimento econômico, da redução do desemprego, o regime fascista vai ganhando adeptos, né, na Itália, nos anos 20 e 30. Bem, é necessário, então, instrumentalizar esse regime ditatorial. Em 1927, né, vai ser otorgada, vai ser imposta a Constituição do Trabalho, a chamada Carta del Lavoro, né? E essa Carta del Lavoro, né, a principal característica dela é a instrumentalização do regime com o corporativismo. Conforme eu disse, né, os sindicatos independentes, sindicatos autônomos, né, combativos, grevistas, eles são banidos, né? Todos os sindicatos agora, para existir, eles devem ser controlados, autorizados pelo Estado, né? Acaba com as greves, são proibidas, né? Também é importante dizer que nesse sistema corporativo, o Estado passa a ser o intermediador, né, das classes sociais, né? E assim, patrões e empregados devem unir-se para o desenvolvimento do país. E se caso tenha algum atrito, se o sindicato corporativista não conseguir resolver, o ministro do Trabalho, representando do Estado, senta-se à mesa com esses representantes dos patrões e dos empregados e tenta negociar, né? Mas, geralmente, o corporativismo ele beneficia exatamente os interesses dos patrões, né? O interesse do patronato. E, conforme eu disse, né, a carteira do trabalho e previdência social do regime Vargas tem forte característica desse regime, né, dessa Carta del Lavoro italiana. A CLT vai ser criada no Brasil nos anos 40, exatamente em 1943, já no Estado Novo varguista. Bem, outra característica importante do governo Mussolini, né, lá na Itália, vai ser o Tratado de Latrão. Vocês vão se lembrar que, com a criação do Estado italiano, né, lá em 1870, a Igreja Católica foi muito prejudicada, porque a Igreja Católica ela tinha praticamente 1/3 do território italiano, e com a unificação do país, a Igreja Católica perdeu esses territórios, e até mesmo o Papa da época excomungou a unificação italiana. E assim, o pacto entre Mussolini e a Igreja Católica estabeleceu, né, o fim da questão romana, o fim do atrito entre a Igreja e o Estado italiano. E o que a Igreja ganhou com isso? A Igreja foi indenizada, né, pelas perdas territoriais do processo de unificação. E o que o Mussolini vai ganhar com isso? A bênção da Igreja, né, a Igreja se torna, então, a religião oficial do Estado, não é? O ensino religioso passa a ser desenvolvido nas escolas italianas, né? Outros cultos são proibidos, né? E também estabelece o casamento religioso com status de casamento civil, né? O divórcio é abolido, né? E detalhe importante, né? A Igreja Católica passa também a controlar as escolas. As escolas laicas são proibidas e todas as escolas agora são confessionais, ou seja, são escolas pertencentes à Igreja Católica, né? E assim, por esse Tratado de Latrão, cria-se o Estado Vaticano, soberano, né, dentro de Roma. E esse Estado do Vaticano é um país, né, católico, confessional católico.
E o imperador desse Estado do Vaticano é o próprio Papa. Bem, nos anos 30, dentro desse contexto da expansão territorial, de conquista de colônias, não se esqueçam que a Itália, ela demorou a se formar enquanto Estado nacional. E ela não participou, né, por esse atraso no processo de unificação, somente no final do século XIX, a Itália, ela não conquista territórios naquele contexto de divisão territorial, do Pacto de Berlim, que dividiu a África e a Ásia. E é diante disso que ela vai buscar, através da força, através da militarização, conquistar um território. E ela vai invadir a Etiópia, né, no nordeste da África, buscando matéria-prima, buscando mercado consumidor e também, né, não se esqueçam, cria-se aquela mentalidade de um império forte italiano, né, capaz de dominar. A ideia de Mussolini é o quê? É voltar a ter aquele poder, aquele Estado forte, como na época do Império Romano, lá na Antiguidade. Bem, e diante desse contexto de expansionismo territorial, em 1937, né, a Itália vai se unir ao Japão e à Alemanha para formar o chamado Pacto do Eixo, né? Esse eixo vai ser essencial para unir as forças beligerantes desses três países, né, que acaba essa política de expansionismo territorial, essa política arbitrária de expandir territórios, tanto a Alemanha, Japão e Itália vão fazer, e isso acaba sendo o fator preponderante para o início da Segunda Guerra Mundial, né, contra os países aliados, Inglaterra, França, Estados Unidos e a própria União Soviética. Bem, e a Alemanha? A Alemanha, ela acabou gerando um fascismo muito mais forte, muito mais beligerante, muito mais extremista, né? Pela própria capacidade de produção bélica, econômica do povo alemão. E assim, a situação da Alemanha no pós-guerra era terrível, não é? Catastrófica, eu diria, não é? A República parlamentarista, democrática, liberal, a República de Weimar, criada no pós-guerra, ela é culpada na concepção dos nazistas por ter assinado e aceitado a humilhação imposta pelo Tratado de Versalhes. Não se esqueça que esse Tratado de Versalhes, assinado no pós-guerra, não é? Onde impôs à Alemanha pesadas dívidas de guerra, reparações, não é? De guerra, e principalmente a Alemanha, ela perde territórios, né? Ela foi obrigada a pagar indenizações pesadíssimas para os países vencedores, né? Algo em torno de 33 milhões de dólares, né? Ela fica proibida de ter um exército forte, proibida de ter uma marinha de guerra, e diante disso, né, esse Tratado de Versalhes vai causar um ônus terrível para a Alemanha. E os alemães se sentem bastante humilhados, não é, por esse Tratado de Versalhes. E esse Tratado de Versalhes, aliado a essa humilhação sofrida pela Alemanha no pós-guerra e pela própria derrota humilhante, né, vai gerar um revanchismo. E não se esqueçam, a forte crise econômica, aliada à fome, à miséria, ao desemprego, vejam que toda essa situação, aliada a uma hiperinflação, né, exorbitante, uma das maiores do mundo, a própria destruição da guerra, gerando a necessidade de reconstruir o país, mas um país no caos, com dívidas pesadas, extremo desemprego, é nesse sentido, gente, que a própria crise, o próprio desespero vai gerar regimes ou sistemas políticos exacerbados, seja de extrema direita ou de extrema esquerda. E é nesse sentido que os trabalhadores vão aderir aos chamados regimes ou partidos políticos socialistas que crescem muito, né,
na Alemanha do pós-guerra, demonstrando que, para a burguesia, que era necessário criar um instrumento para conter toda essa ameaça socialista. E é nesse sentido que, em 1919, vai surgir o Partido Nazista. Esse Partido Nazista é um partido fascista de extrema-direita, né? Apoiado e financiado pela burguesia, com apoio da classe média, para conter a ameaça socialista. E é nesse sentido que Adolf Hitler se torna o seu líder, né? O austríaco Adolf Hitler se torna o seu líder, o seu guia, o seu Führer. Bem, e assim, percebam que os instrumentos serão os mesmos, só que muito mais violentos que a Itália fascista, né? Os nazistas vão criar também grupos paramilitares, né? Nos moldes dos camisas negras italianos. E quem são esses, né? Esses grupos paramilitares alemães? São as SA, as temíveis seções de assalto. Com qual objetivo esses grupos paramilitares? Da mesma forma, a burguesia, os setores conservadores, os empresários vão financiar desempregados, ex-combatentes, né? Vão instrumentalizá-los, vão armá-los e, principalmente, né, criar, né, uma milícia para combater os grupos de esquerda, os grupos socialistas e comunistas, fardados, chamados de camisas pardas. E assim, o Partido Nazista agora, ele passa a ter um instrumento, uma milícia, né, grupos paramilitares, né, fora do Estado ainda, para combater os seus inimigos, né? E assim, não se esqueçam que as eleições para o parlamento, né, o Partido Nazista, ele é derrotado, né? Ele não consegue chegar ao poder pelo voto, e a ideia do Hitler e de seus seguidores, né, do Partido Nazista, qual que é a ideia? A ideia é dar um golpe de Estado. A ideia qual seria? Fazer nos moldes do que o Mussolini fez lá com a marcha sobre Roma. E aí, o chamado golpe da cervejaria, o Putsch de Munique, o golpe de Munique. O Hitler vai tentar dar um golpe de Estado, né, com apoio dessas SA e dos setores empresariais. Só que o golpe é mal arquitetado e o Hitler acaba preso e o golpe de Estado vai fracassar. Diante disso, o fracasso do golpe de Estado nazista, eles vão tentar agora fortalecer o partido, né, instrumentalizá-lo ainda mais para chegar ao poder através das eleições. Bem, e é na prisão, né, que o Hitler vai vai escrever o seu livro, o Mein Kampf, né, A Minha Luta. E das características, né, desse livro, né, o arianismo, a ideia da raça pura ariana, e de que os inimigos devem ser, né, as chamadas raças impuras, as raças fracas, devem ser eliminadas. E uma das características desse arianismo é o antissemitismo, né? A perseguição e eliminação dos judeus, né? E a partir de quando eles chegarem ao poder, nos anos 30, eles vão, né, eliminar os judeus através dos pogroms, dos guetos e principalmente a solução final nos campos de extermínio. Bem, e como Mussolini também, o regime nazista, a ideia, né, no Mein Kampf do Hitler é o quê? Um Estado forte, o espaço vital, o chamado Lebensraum, a ideia da Alemanha forte, expandir seus territórios, seja na Europa e também para a África, para buscar matéria-prima, mercados consumidores, enfim. E uma das características principais também que vai agradar a população, que ele, nessa obra, ele busca descumprir,
as humilhantes cláusulas do Tratado de Versalhes. E assim, os anos 20 são difíceis para a Alemanha, né? Mas a partir de meados dos anos 20, exatamente 1925, a própria Alemanha, como a própria Itália, consegue desenvolver-se economicamente, né? Só que, não se esqueçam, em 1929, a crise iniciada nos Estados Unidos, ela abala, no efeito dominó, todos os países capitalistas. E assim, a crise, né, nos anos 30, principalmente, 32, chegam forte na Alemanha, né? E aí cresce o desemprego, a falência das indústrias, né? A falência dos produtores agrícolas, e diante dessa situação, né, os nazistas voltam a ganhar espaço no parlamento. As eleições de 32, geradas pela crise, não se esqueçam, quando eu disse que as fortes crises econômicas geram, né, regimes extremados, seja de extrema esquerda e de extrema direita. E uma característica interessante também é que os partidos de esquerda, a social-democracia, os próprios regimes socialistas e comunistas, eles não conseguem unir seus interesses, né? E diante disso, né, a fragmentação, a desunião dos partidos de esquerda, né, gera o quê? A unidade dos nazistas. E esse partido de extrema-direita, o nazismo, se fortalece e conquista 1/3 do parlamento alemão, chamado Reichstag. E esse Reichstag, né, controlando 1/3 do parlamento, através do voto, o Hitler se torna deputado nesse momento, como líder do partido, né, ele vai fazer uma coalizão com os outros grupos de direita e de centro, e assim o von Hindenburg, o presidente do país, nomeia Hitler como chanceler. Chanceler é o cargo de primeiro-ministro. Não se esqueçam, né, de um regime parlamentarista. É o primeiro-ministro que governa de fato, né, é o chefe de governo. E assim, em 1933, o Hitler, como primeiro-ministro, né, começa a escalada do terror, a escalada da violência, né? Bem, em 1933, os comunistas vão incendiar o Reichstag, o parlamento alemão. Qual o objetivo desse incêndio? Não é? Acabar com o sistema parlamentarista, não é? Acabar com a democracia. Fechando o parlamento, as eleições são canceladas, e quem ele vai colocar a culpa? Exatamente nos comunistas. E aí, esses comunistas são barbaramente reprimidos, presos, torturados, assassinados, e assim, o parlamento fechado começa a escalada do terror, né? Eliminada a oposição, ele passa a implantar um regime de sistema único. A partir de 1934, então, ele se autoproclama o Führer, o guia, o líder, né, do povo alemão. E aí, coincide também com a morte do presidente von Hindenburg, ele então acumula as duas funções. Ele se torna, então, ao mesmo tempo, primeiro-ministro, que é chanceler, e presidente da Alemanha. E aí estabelece o Terceiro Reich, o Terceiro Império Alemão. Bem, o Hitler consolida agora o poder, né? E esse partido nazista começa, então, uma escalada de desenvolvimento na Alemanha. Não se esqueçam, a crise das economias liberais do mundo estabelece agora a forte intervenção do Estado na economia. E esse Estado interventor vai gerar grandes obras públicas, construção civil, né, para gerar emprego. E a geração de emprego, você diminui a pressão sobre a classe empresarial. Obras públicas, a construção de escolas, rodovias, ferrovias, né? É importante dizer que a construção civil é uma forma também de geração de emprego. Investimento na indústria bélica, não se esqueçam
que a Alemanha vai passar agora por uma corrida armamentista, já visando a Segunda Guerra Mundial, o próprio expansionismo territorial. E assim, um Estado forte tem que ter um exército forte. Ele então desrespeita as cláusulas do Tratado de Versalhes, né, que proibia a Alemanha de ter exército e marinha fortes. Não se esqueçam também a influência do corporativismo, as leis trabalhistas. Mas por que criar leis trabalhistas se o regime nazista é um regime apoiado pelos empresários, pela burguesia? Óbvio que trabalhador com carteira assinada, recebendo o seu salário, ele não vai fazer greves, ele não vai entrar para os partidos de esquerda e extrema esquerda. E assim, essas leis trabalhistas de cunho corporativistas, os trabalhadores não vão se revoltar contra o sistema capitalista. Não se esqueçam que o nazismo é um instrumento do capitalismo para se proteger contra o avanço dos regimes comunistas de esquerda. E assim vai gerar muitos empregos, não é? Na construção civil, na própria agricultura. E assim, não se esqueçam que essas leis trabalhistas, ao mesmo tempo que protegem o trabalhador, que ele passa a ter direito à carteira assinada, aposentadoria, com previdência social, né? Indenização por acidente de trabalho, descanso remunerado ao domingo, também limita o salário desses trabalhadores. Não se esqueçam que esses regimes, né, corporativistas na relação de trabalho favorecem a classe empresarial, né, limitando os salários, né, para não afetar os lucros dos patrões, né? E, diante dessas atividades econômicas, a Alemanha se recupera da crise. A Alemanha passa a bater recordes de produção. A inflação é controlada, cresce bastante o desenvolvimento econômico. E é nesse sentido, né, que o Hitler ganha o apoio da massa, o apoio da população. Bem, outro instrumento importante de militarização da sociedade, outro grupo paramilitar, né? Cria-se então as SS, as seções de segurança, a terrível, né, polícia política, né, de espionagem, de eliminação do regime. E além dessa polícia política de instrumento do Estado para reprimir os opositores, a Gestapo, que é a polícia secreta nazista. Instrumentos poderosos, militares, de eliminação de todos os opositores, de qualquer ameaça ao regime nazista. O regime, não se esqueçam, que esses regimes totalitários, eles se impõem pelo nacionalismo, pela propaganda, pelo controle da educação, pelo controle da cultura, enfim, são todos instrumentos, né, de controle para submeter a população a esse regime nazista. E assim, em 1935, dando sentido ao chamado arianismo e eliminação das raças ditas inferiores, as leis de Nuremberg. O que estabelece essas leis de Nuremberg? São, agora, na prática, as teorias que o Hitler colocou lá no Mein Kampf, o livro dele que se tornou best-seller na Alemanha, lá nos anos 20, quando ele esteve preso após o fracasso da tentativa de golpe de Estado, chamado Putsch de Munique, o golpe de Estado fracassado. E assim, dessas leis de Nuremberg, a ideia agora é da chamada eugenia racial, né? Essa eugenia racial é só nos lembrarmos do darwinismo social, a ideia da raça branca, pura, superior, e nesse sentido, todas as outras ditas raças inferiores devem ser exterminadas. E quem vai servir de bode expiatório são os judeus. É nesse sentido, por essas leis de Nuremberg agora, os judeus, eles têm
fortes restrições agora a seus direitos políticos e aos seus direitos cidadãos, né? Eles se tornam párias agora da sociedade, proíbe-se os casamentos entre judeus e alemães, né? E essa eugenia racial também não vai ficar só essa perseguição aos judeus. Eles vão também perseguir ciganos, homossexuais, criminosos, eslavos, enfim, todos que, na concepção dos nazistas, não fazem parte dessa raça ariana, né? Bem, em 1938, ocorre a chamada Noite dos Cristais. O que seria isso? A destruição das lojas, dos comerciantes e também das sinagogas, as igrejas judaicas, né? Isso já demonstra claramente o quê? A perseguição, a eliminação, e já, claro, já é um anúncio de quê? Já é um prenúncio do Holocausto, né? Em 1938, né, de madrugada, as tropas de segurança, as milícias, né, covardemente destroem e saqueiam essas propriedades e as próprias casas dos judeus, né? E a oposição, o que vai dizer? A imprensa? Nada, porque agora tudo passa a ser controlado, né, pelo Estado nazista, né? E assim, na prática, já estabelece aqui o que mais tarde vai se estabelecer, né? Já é a caminhada, a escalada ditatorial, violenta de extermínio dos judeus. Bem, essas imagens aqui, né, demonstram claramente já alemães. Não compre de judeus. Olha a propaganda, né? Não compre dos lojistas, dos comerciantes judeus. Outra aqui, né? Outra placa. Sou uma porca, dormi com um judeu, uma alemã, né? Uma sinagoga, essa terceira acima à direita, né? Incendiada. A outra aqui, fora judeus. E aqui também a Noite dos Cristais, não é? Noite dos Cristais, só relembrando, quando o estabelecimento, as lojas e casas de judeus e as próprias sinagogas, as igrejas judaicas, foram incendiadas, destruídas e saqueadas, né? Já é um prenúncio do Holocausto. Bem, outra característica interessante também do Hitler, para demonstrar a força da Alemanha nazista, a Alemanha se preparou para receber as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos de 1936, né? E a ideia da Alemanha, demonstrando a organização, né, é que os brancos, né, os loiros alemães, os arianos alemães, ganhariam todas as provas dos Jogos Olímpicos. E para contrariar o Hitler, o grande destaque foi Jesse Owens, um atleta negro norte-americano, não é? Um corredor e um saltador, não é? Ele foi o grande vencedor e acaba, não é, humilhando os alemães, no sentido de que, em plena casa dos alemães, um negro ganha as Olimpíadas, né? Foi o grande vencedor do atletismo. Bem, e o Hitler presente ao estádio, ele saiu antes para não condecorar, né, uma dita subraça, né? Isso foi extremamente vergonhoso para o Hitler, né? Bem, conforme eu disse para vocês, a instrumentalização do regime, a doutralização do regime passa pela educação e pela cultura. Então, nesse sentido, Hitler vai nomear como ministro da propaganda o Goebbels, que é um gênio do marketing, né? É ele que vai estabelecer todo um paradigma de marketing estatal para
criar uma doutrinação ideológica sobre o povo alemão. Assim, todos os livros, não é? Todos os jornais, todas as rádios dos opositores são confiscados e destruídos pelo governo, né? E assim a propaganda, livros, rádio, filmes, todos agora são instrumentos do regime para criar padrões de comportamento. E o que seriam esses padrões de comportamento de uma raça alemã? Estabelece que a mulher dona de casa, a mulher submissa ao marido, né? Estabelece também a crença no mito do grande líder, o Führer, o guia, capaz de levar a Alemanha a se tornar o grande Terceiro Reich, o grande império, a Alemanha forte, para dominar o mundo. E assim, a ideia de um povo alemão unido vai se tornar uma sociedade feliz, né? E assim, nesse sentido, a própria propaganda estabelece também a supremacia, a liderança da raça ariana sobre os outros povos. Muito preconceito, né? Étnico, xenofobia, aversão ao estrangeiro. Outra característica dessa doutrinação através da propaganda e educação, a exaltação da pátria, né? O nacionalismo exacerbado e o próprio heroísmo. É nesse sentido que agora passa a propaganda estabelecer, né, que é melhor você morrer pela pátria, melhor um herói morto do que um covarde vivo. E essa sociedade, né, doutrinada pelo Goebbels, pelo mestre da propaganda, seja no cinema, né, no rádio, nos livros, na cultura, na arte como um todo, né, tudo isso passa a ser controlado para exaltar a figura não só do Führer, do Hitler, mas de toda a instrumentalização de uma Alemanha forte, unida, capaz de gerar a prosperidade para todo o povo, né, controlada, ordeira e militarizada. E isso vai desencadear o quê? A Segunda Guerra Mundial, que veremos posteriormente. Bem, nesse expansionismo militar e invasões territoriais, em 1937, como já vimos, os países fascistas, Itália, Alemanha e Japão, vão se unir no Pacto do Eixo. Começa uma corrida armamentista. Em 1938, já prenúncio da Segunda Guerra, o Hitler vai anexar a Áustria, o chamado Anschluss, a União. E não se esqueça que o próprio Hitler era austríaco, né? A Alemanha agora anexa a Áustria, praticamente sem resistência, né? Em 1939, dando objetivos a esse Libertraum, a essa expansão territorial, o Hitler também vai anexar a região dos Sudetos, na antiga Tchecoslováquia. E assim, em 1939, o Hitler faz um estranho acordo, o acordo nazi-soviético, o acordo entre a Alemanha e a União Soviética de não agressão, o acordo assinado pelos ministros de Relações Internacionais, o Ribbentrop pela Alemanha e o Molotov pela União Soviética. Hitler e Stalin fazem um acordo de não agressão, né? Isso acaba assustando a França e a própria Inglaterra. Por quê? A ideia desses países, fazendo uma política de vista grossa a esse expansionismo alemão, é de que o Hitler invadiria a União Soviética e destruiria o mal maior, que seria o socialismo soviético. Só que o Hitler assina um pacto de não agressão. Mais tarde, não é? Já adianto, durante a Segunda Guerra Mundial, o Hitler vai desobedecer esse acordo Ribbentrop-Molotov e vai atacar a União Soviética, né? Bem, assim, 1º de setembro de 1939, quando ele invade e anexa a Polônia, né? Praticamente também sem resistência, a própria Força Aérea polonesa não chega nem a alçar voo, foi abatida em terra, né, pela Blitzkrieg, a guerra relâmpago alemã. E assim
tem início a Segunda Guerra Mundial. Né? E eu já adianto que em 1945 a Alemanha é derrotada e a Alemanha é dividida entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, pelos países vencedores, Estados Unidos, Inglaterra e França. Bem, esses regimes totalitários, agora ficaremos apenas com Itália e Alemanha. Posteriormente, avançaremos sobre os outros